A teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale, um trabalho realizado por Ana Carolina Barros, Beatriz Castro, Eric Levy, Lara Milhome e Lucas Ozzi, acadêmicos do primeiro período de Direito Noturno da Universidade Federal do Tocantins, para a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, do professor Aloysio Bowerck. Miguel Reale nasceu no dia 6 de novembro de 1910, na cidade de São Bento do Sapucaí, em São Paulo. Descendente de imigrantes italianos, o professor, jurista e filósofo brasileiro faleceu em São Paulo, em 14 de abril de 2006. Miguel Reale começou a cursar Direito no ano de 1930 e, em 1940, tornou-se professor catedrático de Filosofia do Direito na Universidade de São Paulo. Após isso, defendeu a tese publicada que explorava e problematizava as dimensões do direito, percebido como categoria racional, como fato histórico, sociocultural e institucional, como fato, valor e norma. Assim, as obras Teoria do Direito e do Estado e Fundamentos do Direito enunciaram as primeiras linhas da teoria tridimensional do direito. Entre 1942 e 1946, foi membro do Conselho Administrativo do Estado de São Paulo. Em 1947, foi nomeado secretário de Justiça do Estado e criou a primeira Assessoria Técnico-Legislativa do Brasil, para racionalizar os serviços legislativos. Já em 1949, Miguel Reale fundou o Instituto Brasileiro de Filosofia, do qual foi presidente, além de ter sido nomeado reitor da Universidade de São Paulo, cargo que renunciou no ano seguinte. Em 1968, foi publicada uma de suas obras mais expressivas e revolucionárias, Teoria Tridimensional do Direito. Para Reale, intersubjetividade e convivência ordenada seriam expressões da natureza humana. Nesse sentido, o ordenamento jurídico seria uma integração normativa de fatos segundo valores. Logo, para Miguel Reale, o direito é composto pela conjunção de três concepções: a sociológica, associada aos fatos e à eficácia do direito; a axiológica, associada aos valores e aos fundamentos do direito; e a normativa, associada às normas e à vigência do direito. Em 1969, Reale também publicou Lições Preliminares do Direito, livro de introdução amplamente estudado nos cursos de Ciências Jurídicas do Brasil. Em 1975, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, tomando posse da cadeira de número 14. E em 2002, coordenou e elaborou um novo Código Civil Brasileiro. Reale teria, portanto, firmado o novo modelo de direito privado brasileiro nos princípios de eticidade, de socialidade e de operabilidade. Para Miguel Reale, o direito é um fenômeno histórico-social sempre sujeito a variações e intercorrências, fluxos e refluxos no espaço e no tempo. E para que houvesse as mudanças necessárias no direito, segundo Miguel Reale, não bastariam apenas mudanças nos fatos ou em sua valoração, mas também na apreciação por parte da autoridade, a fim de que a variação se torne apta a entrar no mundo jurídico por intermédio da norma. Por meio das teorias tridimensionais, portanto, os teóricos que as seguem buscam a superação das posições vistas por eles como unilaterais ou parciais do direito, como o normativismo jurídico abstrato e o eticismo e o empirismo jurídicos. Assim, de acordo com a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, o direito não seria apenas a norma, conforme a teoria de Hans Kelsen, na qual a suposta completude do ordenamento jurídico não permitiria lacunas normativas. O direito ainda não seria só o fato, como para marxistas ou economistas do direito, assim como não seria apenas principalmente o valor, como para o direito natural tomista, visto que o direito seria ao mesmo tempo norma, fato e valor. Segundo Miguel Reale, é possível encontrar em diversas literaturas da ciência jurídica ocidental vestígios dessa percepção da estrutura tríade do direito. No entanto, a teoria tridimensional somente começou a se formar a partir do entendimento de que os objetos das ciências jurídicas, sociologia jurídica, jurisprudência e filosofia do direito, deveriam ser estudados em conjunto, através de seus elementos. O direito possui, como um dos seus aspectos básicos, o fato, modo pelo qual é possível analisar a efetividade do direito nos âmbitos sociais e históricos. Nesse sentido, o fato pode ser definido de acordo com o
francês Émile Durkheim, como toda forma de agir que pode exercer coerção exterior no indivíduo. Portanto, ele não pode ser modificado pela ação individual. Isso tem origem no sociologismo jurídico, que é uma teoria monista que considera o direito quase exclusivamente sob a ótica do fato social. Essa escola de pensamento jurídico não se preocupa com as normas, considerando o direito mero componente dos fenômenos sociais, e este não pode estar vinculado ao Estado, afirmando assim que sua origem está nos fatores sociais que de forma natural se manifestam no costume, para depois transformar-se em leis e normas. Segundo a teoria tridimensional do direito elaborada pelo professor e jurista brasileiro Miguel Reale, é apresentado como segunda dimensão essencial do direito o valor, esse que representa a definição conferida pelos seres humanos ao fato, que varia conforme época e local. Deriva de uma análise particular, da qual advém reação de aprovação ou desaprovação. Do processo de valoração emerge uma tábua de valores, compartilhada entre os seres humanos pertencentes a determinada cultura. Ou seja, valor é o que confere determinada significação ao fato, inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo. Todavia, Miguel Reale também afirma que é impossível definir valor segundo uma exigência lógico-formal. O que se pode dizer é que os valores são enquanto valem. O ser do valor é valer, porque é uma categoria primordial, a exemplo de ser, ou se é ou não é. Assim deve ser considerado. Ou se vê algo enquanto é ou enquanto vale, e porque valem, devem ser. Na visão tridimensional, a norma também faz parte de uma dimensão essencial dessa lógica, pois por influência do período romano, o direito era visto como algo concreto, que se exprime por meio de regras ou princípios. Devido a essa corrente positivista, o que ocorria era uma adequação do fato à norma, e ao juiz caberia apenas analisar o que se encaixava na lei. Dessa maneira, a teoria tridimensional de Miguel Reale foi uma resposta a esse formalismo, porque quando em união com o fato e os valores, a norma conquista uma característica precisa e direta, uma vez que ela é o aspecto de ordenamento do direito. Trata-se de um tipo de coerção dos sujeitos para que eles se comportem de determinada maneira. Assim, possui caráter impositivo. Portanto, de acordo com Miguel Reale, direito é a realização ordenada e garantida do bem comum numa estrutura tridimensional bilateral atributiva. Nesse sentido, para compreender o direito em sua integridade, deve-se atingir a correlação unitária e dinâmica entre as três dimensões da experiência jurídica: o fato, sob a perspectiva ordenada do bem comum, a norma, constituída como ordenação de fatos segundo valores, e o valor, elemento independente e intermediário estabelecido pela concretização da ideia de justiça. Para isso, Reale utiliza uma vertente do método dialético para determinar que os fatores não apenas estão presentes em um conjunto, mas também formam um conjunto próprio. Nesse viés, existe a chamada dialética de implicação-polaridade, na qual fato e valor se exigem mutuamente e são irredutíveis entre si. Tal estrutura corresponde, para o autor, à dialética da complementariedade, um processo dinâmico em que a norma é oriunda da integração entre os dois referidos elementos. Assim, a compreensão tridimensional do direito sugere que a norma adquire validade objetiva ao integrar os fatos aos valores aceitos por uma comunidade específica em um contexto histórico específico. Por consequente, Miguel Reale inova o tradicional sistema jurídico brasileiro, à medida que retifica as visões positivista, cuja ênfase varia entre a norma e o fato, e a idealista, focada no valor e distante do fato. A teoria tridimensional do direito atribui à experiência jurídica um caráter cultural e é concebida
como alternativa a um sistema com leis absurdas, descontextualizadas e não aplicáveis.